Olá, pessoal. Vamos começar uma explicação breve a respeito da definição de logaritmo. Aqui vocês têm uma expressão algébrica definindo um logaritmo. Este símbolo, logzinho, LOG, ele apresenta o que chamamos de logaritmando, que é esse rapaz letra A, logaritmando. Também apresenta a base, que é essa com a letra Bzinho, e o x, que seria o próprio logaritmo. Logaritmo. E a definição de logaritmo é justamente esta. A base, ela se torna, de fato, uma base de um expoente, que esse expoente é o x, é o logaritmo. Então, b elevado a x deve ser igual ao a, que é o logaritmando. Base elevado a logaritmo vai dar o logaritmando. Esses nomes são apenas definições, né? O que me importa aqui, na verdade, é que este valor de logaritmando, o azinho, ele precisa necessariamente ser maior do que zero, é uma condição de existência, e que a base bzinho não pode ser 1 e também tem que ser maior que zero. São as condições mínimas de existência de um logaritmo. Então, xzinho, logaritmo, a base bzinho e o a logaritmando. Bom, vamos agora a alguns exemplos que se referem à nossa lista. Calcular, por exemplo, qual é o logaritmo de log de 8 na base 2. Para calcular o log de 8 na base 2, nós temos que aplicar essa definição. Eu vou colocar x como a incógnita necessária, que é a resposta desse cálculo. Então, aplicando a definição, a base e o expoente, 2 elevado a x. Isso é igual a 8. Bom, para que 2 elevado a x dê igual a 8, nós temos que trabalhar com a potência. Potenciação. 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 2 à terceira. Com isso, feito essa simplificação, esta sentença matemática ela só será verdadeira se e somente se o x for igual a 3. É uma conclusão extremamente restrita. Não pode existir outra opção, pois a base é a mesma. É 2 aqui e 2 lá. X aqui, 3 lá. Então, esse x tem que ser 3 para que isso seja realmente uma verdade. Portanto, o x é igual a 3. Vamos ao próximo exemplo. Log de 81 na base 3. Isso vai dar um x. Bom, 3 é a base, x é o expoente. E 81 é a resposta. 81. Se você fatorar o número 81, e aí quando eu falo fatorar, é descobrir quantas vezes esse cara é divisível por 3. Então, suponha que você pega 81 e vai lá dividir por 3. Você vai cair em 27, depois um 9, depois um 3, depois acabou. Chegamos no 1. Então, seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 3 à quarta. Então, esse trabalho de fatorar os números, ou seja, dividi-los, é extremamente importante, se possível até decorar, né? Quais são os seus expoentes? 81 é 3 à quarta. Bom, para essa sentença ser verdadeira, a única opção é que o nosso x seja igual a 4. Assim nós temos uma base aqui de como que resolve essas expressões logarítmicas. A última, por agora, é quando ele pergunta qual é o log de 64 na base 4. Isso vai dar um x, e aí nós procedemos. 4 elevado a x é igual a 64. Bom, a dúvida agora é quantos 4 cabe no 64? Eu teria que fatorar o 64 por 4 várias vezes. Então, 64 dividido por 4. Se nós fizermos aqui a divisão, rapidamente, ó, você divide por 1,
né? Vai dar 2, baixa o 4, 6, ou seja, 16. Divide por 4, 4. Por 4, 1. Então, 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. 4 elevado a x, portanto, é 4 à terceira. E isso porque eu fatorei. Essa condição é verdadeira somente se o x for 3. Chegamos à resposta. Então, esses números que aqui eu determinei, do x3, x igual a 4 ou x igual a 3, são as respostas desses logaritmos, que tem sempre essa regra. A base, o expoente e a resposta dessa conta.